do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos e meditamos a liturgia do sábado da 19ª semana do tempo comum. Ao cair desta tarde, celebramos as primeiras vésperas da solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Era dia 15, porém, no Brasil se transfere para o próximo domingo, tendo em vista que é uma missa de preceito e tantas pessoas por causa do trabalho, talvez não conseguissem participar da missa de preceito. Escutemos a primeira leitura do sábado, não das primeiras vésperas e tampouco da festa. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias Josué disse a todo o povo: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com um coração íntegro e sincero, e lançai fora os deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia e no Egito, e servi ao Senhor. Contudo, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Estes primeiros versículos já têm muito a nos dizer. Vamos colocar com as palavras em sentido mais integral, mais profundo, daquilo que quer dizer o texto. Agora, pois, temei, amai ao Senhor. Amai com o temor de ofendê-lo, não querer ofendê-lo, e servi-o com um coração íntegro e sincero, ou seja, com todo o teu ser de forma íntegra e sincera. Não a meias, não de brincadeira, não como aquele que diz estar com o Senhor, mas não busca viver como o Senhor lhe pede. E assim temos sido nós. O que segue também dizendo Josué ao povo também é para nós. Mas este primeiro trecho, como está o nosso temor ao Senhor? Não de medo, mas o temor de ofendê-lo, o temor de ofender ao amado. Realmente está diante de nossos olhos. Realmente o nosso amor ao Senhor é profundo, é sincero. Estamos procurando cada vez mais, como Maria, amá-lo. Quanto ao serviço, ou seja, aquilo que fazemos em nossa vida, como vivemos a nossa vida, é com a totalidade do nosso ser, ou somente estamos, como dizemos no ditado popular, de corpo presente e alma ausente? Não entregamos a nossa alma no estar com o Senhor, no viver a nossa vida, no buscar realizar as suas obras, no buscar ser santos, no amor autêntico, verdadeiro. E o que segue dizendo que aqui Josué segue também para nós. Não vou ler o versículo que segue, porque, digamos, esmiuça um pouco mais a frase que segue. Mas por aqui já entendemos claramente.
Lançai fora os deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia e no Egito, e servi ao Senhor. Recordemos, todos os deuses pagãos são ouro e prata, são ídolos, dizem as Escrituras. Então, toda forma de idolatria. E aqui, é claro, é específico o texto. Recordemos, a palavra de Deus é viva e eficaz. E a palavra de Deus, por excelência, todas as Escrituras falam de Cristo. É o próprio Cristo. Aquilo que Josué diz é também para nós, para os nossos tempos. Devemos abandonar toda forma de idolatria e tudo aquilo que é contrário à nossa fé, a nós que dizemos ser católicos. E realmente temos abandonado. Quantas vezes encontramos pessoas que dizem ser católicas, que dizem viver a fé, mas depois, não tem nenhum mal ler esse tipo de como dizer, coisa de outras religiões, participar de outros cultos e ir a lugares onde Cristo não se faz totalmente presente, porque não é a igreja que ele fundou. Não tem nada demais. Como não? Aquilo que Josué diz. Também Jesus nos diz no Evangelho que nós devemos amar o Senhor Deus de todo o coração, ou seja, integralmente, inteiramente. E não a nós, e não a nosso egoísmo, e não a outras religiões que não a nossa fé. Se somos católicos, devemos de ser católicos totalmente? Ou somos e vivemos a fé que escolhemos, ou não somos nada? Não é possível, ao mesmo tempo, como dizemos no ditado popular, assoviar e chupar cana. Ou ainda, salvar uma vida e matar a mesma vida. Aqui devemos de ver que a fé deve de ser vivida única e exclusivamente em Deus. Não podemos dividir a nossa fé. Ou sou católico ou não sou. Como diz o título de um livro do cardeal Robert Sará, ou Deus ou nada. E temos então vivido a nossa fé? Porque se não vivemos a nossa fé, se não procuramos aprofundar, conhecer, amar, nós não vivemos nada, somos vazios. O que temos escolhido? A outros deuses? Ou a Jesus? Ou a fé católica? Ou ao cristianismo? E Josué, claro, eu e minha família, em outra tradução dizemos, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Então, devemos de recordar, o servir é próprio nosso. Mais uma vez repito que em alguma ocasião já meditamos, nós ou servimos a Deus, ou servimos a nós, ou servimos ao mundo, mas sempre servimos alguém. Ou Deus é o rei e dono de nossas vidas, e participamos daquilo que está no Evangelho como reino dos céus, ou seja, a soberania de Deus sobre nossas vidas, onde Ele nos conduz, Ele nos ensina, Ele nos orienta. Ou, pelo contrário, somos nós os protagonistas e não Deus. Já começou aí o orgulho? Ou é o mundo? Não, eu não quero ser da fé, eu não busco isso, eu sou livre, em liberdade, como grita o mundo hoje. Mas é escravo. Serve a quem? Às ideologias, aos senhores deste mundo, aos príncipes do mundo. Então, a quem queremos servir? O povo respondeu dizendo, longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. O texto que ouvimos ontem. Eles estão falando aqui, digamos assim, o povo de Israel, falando em forma resumida aquilo que escutamos ontem no texto. O Senhor expulsou diante de nós todas as nações, especialmente os amorreus, que habitavam a terra em que entramos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus.
Segue o texto dizendo: então Josué disse ao povo: não podeis servir ao Senhor, pois ele é um Deus santo, um Deus ciumento, que não suportará vossas transgressões e pecados. Se abandonardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, ele se voltará contra vós e vos tratará mal e vos aniquilará, depois de vos ter tratado bem. Parecem pesadas estas palavras de Josué. Mas Deus não é amor e misericórdia? Sim, mas vamos compreender bem o texto. Pois Deus é um Deus santo, um Deus separado. Então é isso. Ele é separado. Ele não é como os deuses que nós, ou que a humanidade criou, os falsos deuses, a idolatria, ou qualquer outra imagem que se coloque no lugar de Deus. E ele é ciumento? Ciumento por quê? Ciumento porque se ele é separado para nós, ele quer que também nós sejamos santos, ou seja, separados para ele. Vivamos uma vida unida a ele. Vivamos integralmente para ele, que não suportará vossas transgressões e pecados, ou seja, as nossas traições. Quem suporta uma traição? Somente quem trai. E nem quem trai muitas vezes suporta ser traído. E quantas vezes nós transgredimos e pecamos? E isto é o quê? Uma traição ao amor de Deus para conosco. É óbvio, a nossa humanidade decaída, a vida que levamos tantos anos ou tantas vezes distantes de Deus e que nós agora devemos de trabalhar para aprender a amá-lo, servi-lo, ser santos, derrotar os pecados veniais, porque os mortais já deveríamos de ter abandonado. Então, devemos de continuar esta batalha que vai durar a nossa vida inteira, para permanecermos unidos a Ele, no amor dele. E as palavras que ainda seguem, que parecem mais pesadas: se abandonardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, ele se voltará contra vós, e vos tratará mal e vos aniquilará. Mas ele fará isso conosco? Não, nós mesmos. Compreendamos que não é Deus que nos condena ao inferno. Somos nós, pela escolha que fazemos. Então, tudo isso é porque podemos colocar que não é Deus que faz isso conosco, mas é como se fosse uma forma passiva de ação. Nós abandonamos a Deus, então o que acontece para nós? Nós nos voltamos contra Ele. E por isso, ao invés de recebermos seu bem, recebermos o mal, a ausência do bem. E ao invés de receber a vida, nós recebemos a aniquilação. A escolha é nossa. A nossa vida é o que escolhe o céu ou não. Se nós vivemos com Deus, para Deus, em Deus, amamos a Ele, e Ele é realmente nosso Deus e Senhor, nós buscamos viver rumo aos céus. Caso contrário, nós buscamos a nossa aniquilação. Não que Deus queira, Deus nos ama, mas nós, por aquilo que fazemos, nos autodestruímos. Segue o texto. O povo, porém, respondeu a Josué: não, é ao Senhor que serviremos. Josué então disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para servir. E eles responderam: sim, somos testemunhas. Sendo assim, disse Josué: tirai do meio de vós os deuses estranhos e inclinai os vossos corações para o Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e seremos obedientes aos seus preceitos. Naquele dia Josué estabeleceu uma aliança com o povo e lhe propôs preceitos e leis em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. A seguir tomou uma grande pedra e levantou ali, debaixo do carvalho que havia no santuário do Senhor. E então Josué disse a todo o povo: esta pedra que estás vendo servirá de testemunha contra vós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor vos disse, para que depois não possais renegar o Senhor vosso Deus. Em seguida, Josué despediu o povo para que fosse cada um para suas terras. Depois desses acontecimentos, morreu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. O que vemos? Porque a pedra? Porque a pedra é estável. Somente se quebramos a pedra ou movemos, isso, digamos, é móvel.
mas a pedra é fixa, é estável, onde nós a colocamos. Assim, aquilo que nós escolhemos é fixo contra nós. A vida que escolhemos é testemunho contra nós, ou a nosso favor. Se dizemos servir ao Senhor, se buscamos a vida nele, se participamos da fé, se vivemos os sacramentos, será isso uma pedra para nós, a nosso favor ou contra nós, como testemunho, ou como algo bom de testemunho, ou como algo ruim de testemunho. E nós, o que temos escolhido? Ao dizer, tirai do meio de vós os deuses, ou seja, deixai de ser divididos, temos que buscar ter um coração íntegro, totalmente direcionado ao Senhor. A nossa vida direcionada a Ele. Mas é isso que estamos buscando realizar. Diz o Salmo, o Senhor é a porção da minha herança. Realmente é a herança que nós mais queremos. Acima de tudo é o Senhor. Encerra o Salmo dizendo, vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. O Senhor é quem nos mostra o caminho da vida, nos dá a verdadeira felicidade e nos dará alegria eterna, duradoura. O Evangelho seguimos com São Mateus. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse, deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um evangelho tão curto, mas o que tem a nos dizer? Enquanto cristãos, muitas coisas. Primeira, Jesus discute, entre aspas, com seus apóstolos, porque não permitiam, não queriam que as crianças se aproximassem de Jesus. Recordemos, as crianças no tempo de Jesus eram os pequenos, os abandonados, os anauim, assim como as viúvas, os pobres. Os discípulos não queriam que se aproximassem, mas as mães, os pais insistiam em levar essas crianças a Jesus para que impusesse as mãos e rezasse por elas. Agora vamos colocar os discípulos. Quem são? Somos nós, todo batizado? Deveríamos de ser discípulos do Senhor. E quem são os discípulos que impedem hoje as crianças de irem ao Senhor? Muitas vezes, os próprios discípulos, os próprios pais, a própria família. Escutemos o que Jesus disse, deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque o reino dos céus, a soberania de Deus está sobre ela. Então, quantas vezes conhecemos pais e mães que se dizem católicos, mas não querem levar suas crianças ao Senhor? Não levam nem mesmo hoje para o batismo e se dizem católicos. Quando meu filho crescer, decide a fé. Não é assim. Você que me escuta, se fez isso ou tem alguém na sua família que fez isso, oriente esta frase de Jesus. Não está levando a Jesus as crianças. Porque a primeira forma de levar a Jesus as crianças é uni-la ao próprio Jesus pelo batismo, onde nos unimos e somos filhos no Filho. Quantos pais se negam a levar os filhos em dia de missa, de preceito, ainda no domingo, porque nem mesmo, infelizmente, muitos pais hoje não querem ir, querem se divertir, ganhar dinheiro e se preocupam somente com isso? Não digo quando a necessidade impõe, digo quando realmente as pessoas evitam, têm oportunidade e não querem ir, e não levam seus filhos. Meu filho chora muito, minha criança bagunça muito. Eu digo uma coisa que já disse várias vezes e que aprendi de Futouchin. Eu, enquanto sacerdote, não tenho problemas com crianças que gritem ou brinquem na missa, desde que os pais também tentem ter um controle. Talvez não vão ter o controle, criança é criança, mas o que para mim
É mais difícil ver adultos conversando na missa pior do que criança, que não estão integralmente vivendo a liturgia. Então, as crianças devem de ser levadas ao Senhor. Mas estão sendo levadas as crianças? Enquanto tais, devemos de entender ainda mais do ser criança que também nós devemos ser, não somente compararmos com os discípulos, mas também vermos como crianças. Recordemos, Jesus falou-nos esses dias atrás que deveríamos de ser como crianças. Por quê? A confiança entrega. Uma criança confia e se entrega totalmente quando tem confiança no seu pai e na sua mãe. Não duvida, se abandona, escuta, faz, cumpre, realiza. Temos ido desta forma ao encontro de Jesus, com total confiança, com total abandono e entrega. Recordemos, para uma criança, aquilo que mais conta é o amor dos pais. Pode até aparecer alguém grandiosamente vestido de ricos bordados, grande beleza, mas entre uma pessoa desconhecida e o pai e a mãe que o amam de verdade, a criança se sente amada, ela quer ficar no braço da mãe e do pai. Assim devemos de ser também em relação ao Senhor. Recordemos ainda a pureza de coração, sem segundas intenções. Quer somente a proteção, o carinho, o ser alimentado. No problema, ainda mais devemos de compreender, a criança se deixa conduzir pelo pai e pela mãe. Ou é levado nos braços, ou pega em suas mãos e caminha por onde o pai e a mãe conduzem. Assim devemos de também ser conduzidos a Cristo, nos deixar conduzir por Cristo. E tenhamos em conta, qual é o grande problema de nós para as crianças em relação a isso? É que nós queremos ser protagonistas de nossa vida. Tanto material, conseguindo conquistar tudo com nossas próprias mãos, nossas capacidades, quantas vezes, caminhando no caminho espiritual, nós também queremos ser nossos protagonistas. Não nos deixamos guiar por Deus. Não deixamos que Ele nos conduza, que Ele nos leve a aprofundar a vida espiritual. Por quê? Porque, o que será que vai acontecer se eu deixar que Deus me conduza aqui? Se Ele mudar, e se não for aquilo que eu estou pensando? E se eu for sofrer mais? E se for acontecer tal coisa? Não sejamos protagonistas. Deixemos que o Senhor nos guie. Confiemos nele. E, por fim, sejamos como crianças, mas que se deixam conduzir por um adulto. Mais uma vez repito. E recordemos que este adulto, este Pai, é o Pai dos céus. E Ele não nos conduzirá a nenhum lugar errado. Se nós formos a algum lugar errado, fomos nós que não nos deixamos guiar por Ele. Mas que fomos mais uma vez protagonistas. Se queremos ser protagonistas, sejamos somente no amor. Como Maria e como São João, que por amor estiveram aos pés da cruz de Jesus, por um verdadeiro e sincero amor. Não o abandonaram nem no momento mais difícil. Que seja assim também para nós. Sejamos capazes de estar abandonados no amor ao Senhor e sermos protagonistas somente nisso em nossas vidas. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por nós e nos ajude a libertar de toda a divisão interior que existe em nós, em servirmos aos falsos deuses, à idolatria, e que possamos verdadeiramente, integralmente amar o seu Filho, amar a Santíssima Trindade, nos colocando sob sua autoridade, sob a sua guia, e assim como crianças nos abandonemos com confiança e total entrega ao seu amor, para que, sendo guiados pelo amor do Senhor, possamos um dia alcançar a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus,
Desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.